Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre um clássico da crônica brasileira, A Cabra Vadia, Novas Confissões, de Nelson Rodrigues. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito no nosso projeto de difundir arte, cultura e conhecimento no YouTube. Nesta playlist, por exemplo, queremos fazer uma gigantesca playlist de clássicos do pensamento humano, passando por linguística, que é a área em que eu sou pesquisador, literatura, crítica literária, educação, filosofia, sociologia, história, psicologia, enfim, as ciências humanas como um todo. Este é o nosso projeto aqui nesta playlist do Vale a Pena Ler. Caso queira adquirir este livro, A Cabra Vadia, Novas Confissões, do Nelson Rodrigues, vocês podem acessá-lo pelo link abaixo na loja da Amazon. Dessa forma, você também estará ajudando o nosso canal. Sobre o Nelson Rodrigues, para quem não conhece, ele foi um dos principais escritores do século XX da literatura brasileira, ficando extremamente popular devido à publicação de contos, romances, folhetins, teatro, crônicas e até conselhos amorosos ele chegou a escrever para o jornal. Então ele se tornou muito popular principalmente pelo jornal. Ele começou como repórter policial e foi se desenvolvendo ali como escritor também para publicar no jornal, principalmente folhetins e contos. Ele foi se tornando aos poucos um cara extremamente popular na literatura brasileira com o tempo. Ele ficou mais conhecido devido à sua produção teatral, principalmente a partir de Vestido de Noivo, nos anos 40, mas também tem uma vasta obra dentro da crônica, principalmente a partir dos anos 60. Que falaremos aqui por que ele começou a falar de temas da sociedade. Ele ficou muito conhecido por escrever diversas crônicas sobre futebol. Tanto que até hoje o Complexo de Vira-Latas do Nelson Rodrigues é muito lembrado como um clássico, uma expressão clássica do pensamento brasileiro. Mas ele escreveu essa crônica para falar sobre a seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 1958. Então ele foi se popularizando muito na crônica esportiva. Até que no final dos anos 60 ele passou a escrever mais sobre política, cultura e sociedade. E suas reflexões até hoje geram muita polêmica, se forem lidas, né? E servem também para explicar o Brasil de hoje. Até isso está colocado na capa do livro, né? Nelson Rodrigues explica ontem o Brasil de hoje. E na contracapa a gente tem uma amostra disso, de que maneira o Nelson Rodrigues via essa realidade do Brasil, né? Vejam só como ele coloca. Reparem, ninguém aqui se mexe. Há todo um Brasil por fazer. Sim, todos os dias o Brasil espera que nós o façamos. E nem os intelectuais, nem os políticos, nem os líderes, nem os estudantes, ninguém move uma palha, ninguém tira uma cadeira do lugar. O Brasil é um adiamento infinito. O brasileiro é uma ociosidade compacta. Ou seja, ele vai discutir aqui muito um problema que até hoje se vê no Brasil. O Brasil espera que nós o façamos. Há todo um Brasil por fazer. Sim, existe um Brasil por fazer. Nossa educação pode melhorar. Por exemplo, falando da minha área de atuação, nossa macroeconomia pode melhorar. Nossa relação com o meio ambiente pode ser melhor, a administração do Estado, ou seja, toda a infraestrutura também de construção do Brasil, a produtividade da nação, ou seja, há muitas coisas no Brasil que precisam ser melhoradas, que precisam melhorar, e depende de nós brasileiros. Precisamos ter isso muito claro. E o Nelson Rodrigues faz essa provocação, e essa provocação que está no livro já aparece na contracapa. Tá bom, gente? Vamos falar agora sobre algumas dessas crônicas, né, que são do ano de 1968, a maioria delas, e foram publicadas no jornal O Globo. E o Nelson Rodrigues sempre foi um autor que gerou muita polêmica. Ele, devido à sua posição contra as esquerdas, ele não era de esquerda. Tem gente que olha a obra dele, ele fala de sexo e tal, principalmente as histórias da vida como ela é,
Edivar vai ser marxista, comunista, não sei o que lá, nada disso. Ele inclusive escreveu um outro livro de crônicas chamado O Reacionário, de tanto que ele ouviu que ele era reacionário. Então ele tem um viés mais contra a esquerda, não que ele idealize ou valorize de maneira total a direita ou o capitalismo, mas ele, de uma maneira geral, critica mais o comportamento da esquerda marxista brasileira da época dele, do final dos anos 60. Ele deixa isso muito claro no livro, é uma coisa que ele não esconde de ninguém. Vamos a algumas de suas crônicas. A primeira crônica tem uma provocação excelente, já mostra a capacidade estética do Nelson Rodrigues, é o ex-covarde. Na página 13, os parágrafos são divididos, gente, são numerados, né, a divisão dos parágrafos, então facilita muito nossa leitura. No 8º parágrafo da página 13, ele fala assim: eu falava e o Marcelo não dizia nada. Súbito, ele interrompe: e você? Por que de repente você mergulhou na política? Eu já fumara nesse meio tempo 4 cigarros, apanhei mais um e eu fui, e começou a falar, eu fui por muito tempo um pusilânime, como os reitores, os professores, os intelectuais, os granfinos, etc, etc. Porque ele vai citar aqui um caso de estupro na universidade, anteriormente na crônica. Na guerra, ouvi um comunista dizer, antes da invasão da Rússia, Hitler é muito mais revolucionário do que a Inglaterra. E eu, por covardia, não disse nada. Sempre achei que a história da grande revolução, que o Dr. Alceu chama de o maior acontecimento do século XX, sempre achei que essa história era um gigantesco mural de sangue e excremento. Em vida de Stalin, jamais ousei um suspiro contra ele, por medo. Aceitei o pacto germano-soviético. Eu sabia que a Rússia era antipessoa, o anti-homem. Achava que o capitalismo, com todos os seus crimes, ainda é melhor do que o socialismo e sublinho, do que a experiência concreta do socialismo. Então ele deixa a opinião dele muito clara, que ele era contra o socialismo e contra a experiência concreta do socialismo, apesar de reconhecer que o capitalismo tinha muitos crimes. Ele não fala que o capitalismo é uma maravilha, a 8ª maravilha do mundo e tal. Não, ele mostra aqui, mas ele prefere o capitalismo com todos os seus crimes do que a experiência concreta do socialismo da época. Isso ele deixa muito claro. E isso levou a muitas polêmicas, né? E aqui no parágrafo 11 da crônica, a gente vai ver aqui a continuação desse raciocínio, o fechamento desse raciocínio que é esteticamente bem inteligente, né? Eis o que eu queria explicar ao Marcelo. Depois de tudo que contei, o meu medo deixou de ter sentido. Posso subir numa mesa e anunciar de fronte alta. Eu sou um ex-covarde. É maravilhoso dizer tudo. Para mim, é de um ridículo abjeto ter medo das esquerdas, ou do poder jovem, ou do poder velho, ou de Mao Tse-tung, ou de Guevara. Não trapaceio comigo, nem com os outros. Para ter coragem, precisei sofrer muito, mas a tenho. Se há rapazes que nas passeatas carregam cartazes com a palavra muerte, já traindo a própria língua, e se outros seguem as instruções de Cuba, e se outros mais querem odiar, matar ou morrer em espanhol, posso chamá-los sem nenhum medo de jovens canalhas. Ou seja, ele é muito enfático, e por isso que a leitura do Nelson Rodrigues, a gente pode concordar ou não com ele, da maneira como ele coloca os fatos, mas a forma como ele coloca as coisas é enfática e é muito inteligente, é uma retórica muito forte para narrar e comentar o cotidiano. Porque olha mesmo essa expressão, sou um ex-covarde. É uma expressão inteligente, vocês param para pensar, a pessoa fala, já tive medo, hoje não tenho mais medo. Sou um ex-covarde. Então são expressões estéticas muito bem colocadas por ele. E tem também uma crônica muito interessante chamada Solidão Negra. Na página 45, no 4º parágrafo, a gente tem um exemplo dessa colocação aqui, que ele vai falar sobre a democracia racial, né, que é um mito que, vejam hoje as discussões que nós temos sobre o racismo no Brasil, como esse mito já caiu, mas na época do Nelson Rodrigues ele já criticava esse mito, né? E o Brasil gaba-se de sua democracia racial. No entanto, poderíamos indagar uns dos outros. E os negros? Onde estão os negros?
É uma pergunta sem resposta. As casacas estão aí, e os vestidos de baile, e os cargos, e as funções, e as estátuas. Mas não me consta que uma preta, com suas ventas triunfais, tenha sido capa de Manchete. Manchete era uma revista muito dos ricos, né, da época, das colunas sociais e tal, uma revista muito influente na época do Nelson Rodrigues. Ele já criticava onde estão os negros, que estão absolutamente marginalizados na sociedade. Então ele faz essa colocação muito enfática, né? Ele critica, né, esse mito, o Brasil vive uma democracia racial, todo mundo se dá bem. Não é verdade. Ele já notava aqui de maneira muito clara. Não que ele fosse o único que notasse isso, claro que não. Mas ele notava, e as discussões, como eu falei anteriormente, que são apresentadas aqui neste livro, valem bastante para o Brasil de hoje. A discussão que o Nelson Rodrigues traz aqui, as discussões, ainda valem para se entender e discutir o Brasil de hoje. Outro ponto dessa crônica é o parágrafo 11, né? Que ele vai falar sobre o Pelé. Sua presença é tão obsessiva que se poderia dizer: Pelé, o único preto do Brasil. Bem, o que é mesmo que eu ia contar? Já sei. Eu ia dizer que eu fui ontem a mais um sarau de granfinos, uns 50 casais, e o assunto era o scratch. Interessou-me muito conhecer os pontos de vista dos presentes sobre a seleção. Sempre digo que os granfinos têm, por vezes, uma fina sensibilidade histórica e um sutil faro profético. Se eles estivessem com o scratch, o Brasil seria fatalmente campeão de 70. Mas a nossa felicidade, todo o granfinismo está assim, com o scratch e com o João. Aqui é de 68, gente, mas ele vai se referir, ele era um grande fã do João Saldanha, ele defendia o João Saldanha como técnico da seleção, mas aí ele teve alguns problemas, João Saldanha, não vamos entrar aqui no mérito, e assumiu o Zagallo. Mas ele coloca isso, fica parecendo que no Brasil o único negro da época era o Pelé, porque o Pelé tinha um prestígio gigantesco. O prestígio do Pelé foi enorme na época dele. Ele já era considerado aqui em 68 um rei do futebol. Ele aparecia, era entrevistado. Então ele era um dos poucos negros, aqui na opinião do Nelson Rodrigues, era o único que tinha todo o protagonismo na sociedade brasileira, na opinião do Nelson Rodrigues praticamente, mas ele parecia ser um dos poucos negros com prestígio, né? Então ele comentava isso. Nelson Rodrigues faz essa crítica, né? O desrespeito que a sociedade brasileira tem pelos negros, principalmente os não negros pelos negros, mas ele também coloca que às vezes os negros têm preconceitos contra os próprios negros. Na época dele ele colocava isso. E ele mostra isso de uma maneira muito clara, com uma fina ironia, com uma retórica muito forte e consistente, né? Principalmente a crítica a esse mito da democracia racial. E tem também aqui Tempos de Papelote, na página 76, o 9º parágrafo. Vamos a ele. Que vai falar sobre a experiência dele como jornalista policial, que o fez pensar muito na vida e evoluir, né? Enquanto indivíduo. Foi basilar para a sua formação intelectual. Ele comenta aqui: disse eu que, no fim de um ano de métier, o repórter de polícia adquiriu uma experiência de Balzac. Para quem não sabe, Balzac foi um dos principais romancistas da história da literatura, que se destacou na Europa tendo escrito cerca de 90 romances. Ou seja, ele escreveu muito e ele era muito conhecido, ficou muito famoso por ser um observador único sobre a vida humana, sobre a psicologia humana. Poucos escritores conseguiram captar a complexidade humana como Balzac. E Balzac recebe muito esse prestígio até hoje. Ele comenta isso, Nelson Rodrigues. Com 6 meses de atividade profissional, eu julgava conhecer todas as danações do homem e da mulher. Eu poderia, se quisesse, organizar um prodigioso elenco de infiéis. Mas sempre que esbarrava no caso de adultério, eu me perguntava, por quê? Não entendia que alguém pudesse trair alguém, e ia, com uma tenaz e não sei se compadecida ou perversa curiosidade, apurando todas as causas de infidelidade. Ou seja, de certa maneira, ele já confessa aqui que a fixação dele pelo adultério, que é um dos grandes temas da obra do Nelson Rodrigues, a maneira como ele trata o adultério também, que é, como eu falei no vídeo sobre a vida como ela é,
É um dos grandes temas do Nelson Rodrigues, é o adultério. E muito ele aprendeu como repórter policial. Ele viu esses acontecimentos relacionados ao adultério enquanto era repórter policial. Ele deixa claro nessa crônica, uma crônica muito boa, Tempo de Papelotes. Tem o Terreno Baldio, que ele mostra sua faceta irônica, também jogando com a sua experiência. Na página 160, os parágrafos, o segundo e o terceiro parágrafo. Vamos lê-los para vocês verem como ele é um cara extremamente irônico e direto, né? Posso ir à boca de cena, alçar a fronte e anunciar para a plateia. Eu vi tudo e sei tudo. Não vejam imodéstia nas minhas palavras. Qualquer repórter de polícia em fim de carreira terá a mesmíssima vidência shakespeariana. O mérito não é nosso, mas estritamente profissional. Depois de 42 anos de vida jornalística, posso repetir, nada mais cínico, nada mais apócrifo do que a entrevista verdadeira. Não me esquecerei nunca do meu primeiro entrevistado. Se não me engano, era o diretor da Casa da Moeda, ou seria da imprensa nacional. Mas não importam os títulos do homem, nem suas funções, o entrevistado é sempre o mesmo, variando apenas de terno e de feitio de nariz. No mais, há uma semelhança espantosa. Nem importa o assunto, seja batalha de confete ou Hiroshima, um cano furado ou os direitos do homem, o que vale é o cinismo gigantesco. O sujeito não diz uma palavra do que pensa ou sente. Ou seja, fala muito disso que as pessoas nas entrevistas, elas se negam e elas mentem muito. Olha como é atual, né? A gente vê aí esse mundo das entrevistas, né? Pegando as pessoas fazendo muitas entrevistas ainda mais hoje em dia com o YouTube, né? Nessa pandemia. E as pessoas se vendem como, eu estou falando a verdade, sou sincero, sou verdadeiro e tal. O Nelson Rodrigues, desde 68, ele dizia, cara, os entrevistados são os falsos, nada mais falso do que... Vou falar a verdade agora, vou dar uma entrevista verdadeira. Fala, cara, essa é uma entrevista falsa. Então, o entrevistado, ele mostra que mente muito, né? E isso o Nelson Rodrigues deixa muito claro, né? Vejamos aí quantas fraudes temos aí, né? Midiáticas, né? Que falam, olha, eu sou um santo, eu sou uma santa, sou puro, sou pura. Na verdade, não é nada, ninguém é nada disso, na verdade. Todos nós temos coisas boas e ruins em nossa vida. Isso é um fato, né? O Nelson Rodrigues capta muito bem. E para fechar, eu vou falar contra a violência. Está uma polêmica sobre a violência nos filmes de Hollywood, né? O Nelson Rodrigues, na página 340, ele faz uma provocação muito interessante a Hollywood que, de certa maneira, sintetiza a visão dele enquanto escritor. Eu conheço a obra dele, já li algumas peças de teatro dele, crônicas, contos. Eu vejo nessa frase o Nelson Rodrigues. Vejam se vocês concordam ou não comigo. Assim o ser humano vai para o cinema lavar as suas abjeções. Já estou acabando e queria apenas acrescentar. Hollywood deveria fazer precisamente o contrário do que exige a sua tola unanimidade. Lembrem-se de que ele é muito conhecido pela frase, toda unanimidade é burra, né? A unanimidade é uma burrice. Ele defendia isso veementemente. Mais do que nunca deve fabricar os filmes hediondos. O homem precisa ser colocado diante da própria violência. Temos que ver a face da nossa crueldade. Ou o cinema nos ofende e nos humilha, ou então deve morrer. E sempre que o cinema apresenta a sordidez em dimensão gigantesca, cada qual sente o eterno, o sagrado, que existe no mais vil dos seres. Ou seja, é uma síntese, né? Ele buscava isso claramente na obra dele, não só como dramaturgo no teatro, não só como prosador em contos e romances, como também nas crônicas dele, né? Ele quer ofender, ele quer humilhar, ele quer mostrar a sordidez do ser humano, o seu lado hediondo. Ele gosta disso. Isso era a essência da obra dele, mostrar isso do ser humano. Ele deixa bem claro aqui. Então eu recomendo muito esse livro para quem
ama crônicas, adora pensar sobre o Brasil de ontem e de hoje. Se vocês não gostarem de uma crônica, é muito fácil, né? Ele tem 85, você pode pular e ir para outra, né? Essa é a vantagem de um livro de crônicas, né? São textos bem curtos e muito interessantes que nos ajudam a pensar muito sobre o Brasil de hoje, mesmo tendo sido escritos há mais de 50 anos. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like e se gostaram do livro e quiserem comprá-lo no site da Amazon, acessem o link aqui abaixo na descrição do vídeo para adquiri-lo, tá bom? É isso, gente. Até a próxima. Tchau!